tragédia iminente desse anime é essa garota tentando ir de base da maneira mais idiota possível, enquanto tenta levar o protagonista pro fight. Fala galera, Ryu aqui. Nesse episódio eu vou falar sobre um anime de comédia que tá rolando nessa temporada de abril, que eu tô gostando de acompanhar, chamado Witch Watch, obra do autor de Sketch Dance. E é bem divertido ele, e tá bem feito, e é cada coisa idiota que acontece aqui. Nosso protagonista não vai ter um minuto de paz. Witch Watch gira em torno de Otoki Morihito. Ele é um Oni, apesar da forma humana, e acabou sendo escolhido para se tornar o familiar de sua amiga de infância, uma bruxa chamada Wakatsuki Niko. Ela viaja para uma cidade de bruxas quando pequena para treinar a magia dela, e agora, depois de anos, ela volta para a cidade para morar na casa dele. E o pai dele adoraria ser um familiar de uma garota fofa, mas ele tem que trabalhar fora do país. E agora o protagonista vai ser o guardião dela, morando na mesma casa. E quem pensa besteira não é o protagonista, é ela. Toda hora ela fica pensando qual bonitão ele ficou. Fica tentando fazer ele notar ela. Antes de falar da história disso aqui, contar mais sobre o que acontece, deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva se não for inscrito, estamos quase chegando nos 1000. Dessa forma você me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. E escreva bruxa nos comentários para engajar o vídeo. Vamos ao que interessa. Já começa bem ela entrando na casa pela janela, que é estilhaçando a janela. Se parece pra vocês que a garota principal é burra, é porque ela é burra mesmo. Quando criança, ela não conseguia chamar o protagonista de Morihito. Então ela acabou dando o apelido dele de Moi-chan. Oh, que bonitinho. Depois disso, ela cresceu e continuou burra. Ela foi morar longe com sua mãe para treinar seus poderes e agora está voltando porque ela corre risco de vida. A mãe dela tem um poder de prever o futuro e vê que a filha está em perigo e acha melhor ela ficar sob a proteção de um Oni como familiar, que seria o Morihito. Mal sabia a mãe que o risco da filha é a própria garota. Depois de passar anos treinando magia, ela quer usar os seus poderes para ajudar a vida das pessoas. Tem um momento na história que ela salva uma mulher de um prédio em chamas e tem uma confusão aí, mas ela consegue salvar. Mas tem vezes que ela usar magia causa um problema para ela mesma. Por exemplo, consertar a janela que ela acabou de quebrar. Ela vai usar uma magia para isso, mas precisa de um objeto do Morihito para consertar a janela. E o protagonista dá uma xícara vintage dele que ele gosta muito. E acredite, o protagonista tem um gosto bem específico para as coisas aqui. Ela conserta a janela usando a magia dela. A janela tá perfeita, só que ela destrói a caneca. Ela esquece de explicar que as magias dela têm sempre um efeito colateral. E ela esqueceu de explicar que para ela consertar a janela precisa de um objeto para ser sacrificado. Bom, e essa é a garota que o protagonista vai proteger. Uma garota que quer muito usar magia a todo momento, só que tem sempre um efeito colateral, tem sempre alguma coisa saindo errado. E o protagonista é forte. Desde criança ele é forte, ele tem uma força de um Oni, ele tem muito mais força que um humano normal. E quando ele era criança já mostrava isso revidando porrada das outras crianças. Mas porque ele era muito mais forte que eles, ele passou a não revidar. Não revidando até os dias de hoje. Encontra o mesmo cara daquela época, esse cara aí com um topete ridículo. Só que ele não revida a porrada. Ele prefere deixar os caras bater nele do que quebrar os caras na porrada. E o anime tem a piada desse cara aí do topete, ele valorizar o penteado mais que a própria vida. E acredite, isso é usado pro plot aqui. E a Nico, ela tem um interesse romântico no protagonista, tá com essa cara e ela fica pensando se ele tá pensando alguma coisa sobre ela, deles morarem juntos na mesma casa, ele vendo ela de pijama. Enfim, ela tá pensando que o protagonista tá pensando tudo e o protagonista tá... Não, pelo menos não mostra a princípio um interesse romântico nela. Mas parece que a personagem aqui tá na sede. Ela fica pensando toda hora em fazer ele se apaixonar por ela. Se eles estão indo pro meio do mato, ela fica pensando que ele vai se declarar pra ela. Eu pensei em uma outra coisa. Enfim, a Nico quer mostrar outras magias pro protagonista, que ela aprendeu e decidiu usar uma magia que deixa os objetos planos. Mas o Morihito não quer que ela use em nada, nenhum objeto da casa. Já perdeu a caneca. E aí, ela decide aplicar a magia nela mesma. E a bruxa fica assim, parecendo que é feita de papel. Ela começa a ficar enjoada, passando mal. E ela fica muito leve também e acaba saindo voando. Aí ela tá enjoada, ela começa a vomitar, ela vomita confete. Negócio ridículo. Ela acaba presa nessa brecha e sente que a magia vai acabar daqui a pouco e ela vai acabar sendo esmagada. E isso acontece bem na casa daquele delinquente do topete, que se recusa a ajudar o protagonista a tirar ela com um aspirador. E aí que descobrimos o verdadeiro poder do protagonista. Ele não queria
queria bater nas outras crianças, mas o pai dele o convenceu a aprender a arte marcial dos Onis para controlar a própria força. E ele lembra que se qualquer coisa quebrar, tem magia. Magia é realmente uma coisa incrível aqui. Então ele destrói a parede com um soco, quase matando o delinquente do coração e finalmente salva Nico. Mas ainda tem o problema da parede, né? E para consertar a parede, ele tem que sacrificar algo do delinquente que ele realmente gosta. Aí ele sacrifica um cabelo dele. E aí o cara fica careca. Mas olha pelo lado bom, a parede está consertada. E o cabelo pode crescer todo de novo. Talvez, né? Mano, eu adorei esse anime de comédia. Tá bem feito, ele tem uma abertura muito bem animada. Isso daqui tá realmente de qualidade. A música é da mesma dupla que fez Idol, Yoasobi. O anime é do mesmo estúdio de Hyakano que eu acompanhei na temporada passada. Ele tá bem feito, tá cheio de referências aqui. No episódio 2, eles vão para a escola. A Nico quer usar sua magia para ajudar os outros. Ela é muito legal. Embora que sempre dê errado, ela realmente quer ajudar os outros com a magia dela. E o Morihito quer que ela esconda que ela é uma bruxa, porque tem uma profecia de que algo de perigoso vai acontecer com ela. E ele acha melhor deixar esse fato de que ela é uma bruxa segredo, pelo menos na escola. Isso não dura muito, Morihito quebra a borracha. Sabe aquelas borrachas vagabundas que vem com a lapiseira? Essa porcaria quebra, como sempre, e a Nico quer ajudar ele, assim ele vai se apaixonar por ela. Mano, essa... Ela usa uma magia de aumentar, a ideia era que ela aumentasse o pedacinho da borracha. Aí ela acaba errando, acertando o protagonista e o cabelo dele cresce. E aí a professora é um otaku, mas ela esconde isso, ela não quer que os alunos saibam que ela é um otaku, ela passa a noite lendo mangá. E aí ela vê esse cabelão no meio da sala, ela lembra do Gona. A Nico tenta corrigir isso e acaba fazendo o protagonista ficar cabeçudo no meio. E a professora achando que ela tá dando alucinações. Chega ao ponto que ela acaba errando e ela usa a magia de aumentar nela mesma e ela fica uma gigante no meio da aula. E aí ela acaba revelando que ela é uma bruxa. E apesar do que o Morihito pensava, todo mundo fica interessado de forma positiva e ela acaba fazendo amigas, algo que ela não tinha e ela realmente queria. E o Morihito também acaba sendo descoberto. Eles acabam fazendo uma aula ao ar livre e a Nico faz todo mundo voar. E mano, tinha que ter uma referência de Dragon Ball Z aqui. Essa magia funciona dentro da área do ciclo. Enquanto estiver na área, consegue voar. E aí um caminhão, levando algo para a escola, entra no ciclo e quase causa um acidente. E o protagonista, com sua força de Oni, resolve isso carregando um pequeno caminhão. E apesar de que ele pensava que ia ser afastado de todo mundo por causa dessa força dele, o pessoal da sala gosta dele. Ué, o pessoal aceitou uma bruxa, por que não ia aceitar um ogro? Um Oni. Inclusive, esse pessoal aceita as coisas muito fácil. Mas nada disso pra mim superou o que eu presenciei no episódio 3. A mãe da Nico tem um poder de prever o futuro usando esse livro, que me lembrou na hora do apocalipse de Undead Unlucky, que ela prevê uma catástrofe para a filha ligada à chuva e ao cachorro. Guardem isso. Enquanto isso, a Nico quer que o Morihito olhe para ela, daquele jeito, e ela acha que o problema está nas roupas dela. Então ela usa uma magia para fazer as roupas da revista virarem roupas normais. Mas o efeito colateral é que a parte de trás da roupa fica transparente. Ué, não tem a parte de trás da imagem, então só tem a parte da frente. No começo ela tenta esconder do protagonista, ela não mostra as costas de jeito nenhum, mantendo o ângulo certo, mas ela acaba se descuidando e mostrando sem querer. Chegam as mudanças dela, vinda da outra casa, e o Morihito não quer ajudar ela. Com a força de Oni, tudo seria muito rápido, mas por causa da carta da mãe dela, ele fica, não, eu não posso fazer tudo por ela, tem que jogar algumas coisas para ela fazer também. E aí ela decide usar magia para facilitar o trabalho. Ela já tinha usado uma magia que tornava as coisas mais leves, mas o efeito colateral é que tudo fica muito pesado depois. Então ela usa uma outra magia, uma magia de clone. Mas a magia reduz o tamanho dela. Aí ela fica mais fraca. E tem o clone, mas o clone também é menor. Então dá na mesma merda. Ela tá usando a força que ela normalmente usaria pra carregar o bicho. E a magia também afeta o raciocínio dela. Porque parece que ela fica mais burra. E ela acha que tá funcionando, tá tudo... Mas aí o Morihito reclama ela. Aí ela pensa, vou usar de novo. Ela fica menor ainda. Aí o Morihito se cansa e fala, não, eu carrego. Aí ele vai carregar tudo e ela conseguiu o objetivo dela, que era fazer ele cair. Mas a Nico tá fora da casa e um cachorro começa a correr atrás dela. E ela tá na forma de Hiroi. Mano, eu ri muito nessa parte. Mas eu juro que eu ri pela quebra de expectativa.
Felizmente o protagonista salva a garota e a gente descobre que o cachorro se soltou da coleira do dono. E aí o protagonista fica puto e coloca o dono e o cachorro pra correr. Salvou a Rory e ganhou pontos comigo. A mãe da Nico enviou esse símbolo com a carta. Quando o mal dessa profecia dela passar, esse papel se destrói. O que significa que ainda não acabou. Eles saem para comprar feijão no meio da chuva, que comer feijão vermelho é a forma da Nico recuperar os poderes dela. Inclusive a Nico encontra a amiga dela no meio da rua. O protagonista tá querendo ficar mais perto dela porque ele fica com medo de que algo aconteça com ela. E aí quando a amiga tenta puxar ela para outro lugar, ela fala: agora não dá, silenciosamente. Ai, ai. O protagonista sente que está sendo seguido por alguém e faz um desvio para a floresta. No que a nossa heroína, a nossa protagonista, acha que ele quer fazer algo com ela no meio do mato. E olha a carinha que ela faz. Mas ela achou que ele queria se confessar para ela. Eu não pensei outra coisa, eu não vi maldade nenhuma nisso aí. Um casal indo pro meio do mato, o que mais eles poderiam estar fazendo? Acontece que o Morihito expõe o Stalker que estava usando uma máscara de cachorro, que a Nico reconhece como de um anime que ela gosta. Enfim, o Morihito enfrenta ele e o cara tem um bastão mágico que permite ele controlar o vento. Mas o protagonista consegue render o cara e quando revela a identidade dele, era na verdade um Tengu, conhecido da Nico, que morava na montanha onde ela ficava. E o cara queria testar as habilidades do Moi como um guardião, um guarda-costas dela. O nome dele é Kasamatsuri Kanshi, Kanchan, segundo a Nico. E o anime termina com essa apresentação no terceiro episódio. Eu gostei de Witch Watch, eu tô achando um anime de comédia divertido, muito bem feito. O que vocês acharam de... Gostaram? Ficaram interessados? Querem que eu continue trazendo? Tem 26 episódios, eu não sei os 2 cursos, mas esse primeiro, se vocês quiserem, eu trago. Deixem nos comentários, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificações e até o próximo vídeo. Tchau!